Me olho no espelho. Eu sou mulher. Eu sou cristã. Eu sou chamada por Deus. Fui forjada para um propósito. Eu sou forte e sábia. Estou em missão por Ele, mas não persisto sozinha. Vejo mais gente no espelho. Sim, estou junto com outros, mulheres, homens, crianças, jovens e idosos. Na igreja, por toda a cidade ao redor do mundo. Aqueles que andam lado a lado. Aqueles que também são chamados para permanecer ombro a ombro pelo seu reino e para a sua glória. Protegendo, afirmando, acolhendo, amando. Minhas palavras são necessárias. Meus planos são importantes. Meus sonhos, imperativos. Eu vou derrubar muros, vou vencer barreiras e vou levar a sua luz. Vou apoiar sua igreja. Eu não vou diminuir, não vou me esconder. Eu vou permanecer. Vou corrigir o rumo e seguir na direção. Quando sentir medo, seu poder me dará força. Quando eu for desprezada, seu espírito me consolará. Quando eu for incompreendida, meu Salvador será o meu suporte. É preciso que eu permaneça, que eu fale, que eu veja o seu reino vir. Eu sou chamada a servir, eu sou chamada a viver. Só peço coragem para ser. Bom dia! Nossa, gente, eu tô nervosa, obviamente, mas eu tô mais feliz do que nervosa. E eu tô, muito orgulhosa. Todo mundo, todos os líderes de ministério querem estar no meu lugar. Porque todo mundo fala, como assim que as mulheres se inscreveram em 10 dias? E foi um número grande, a gente pensou em 400 e passou para 450 e vocês estão quase todas aqui. Eu estou tão feliz. Muito, muito obrigada. Vocês são muito especiais. E eu queria dizer para vocês que vocês já chegaram, vocês já ganharam um snackzinho, já puderam conversar um pouquinho e já estão aqui. Então, aproveitem, porque esse dia vai ser muito especial. Deus nos trouxe aqui com um propósito muito especial. Eu imagino que vocês já tenham se questionado em relação ao espelho, em relação à coragem, e a gente vai explicar por que espelho e por que coragem. E eu vou começar pela coragem, e depois vocês vão entender o espelho. O que é coragem? Coragem significa bravura que vem de um coração forte. A pessoa com coragem, ela não se esconde. A pessoa com coragem, ela enfrenta os desafios. Não é que ela não tem medo, mas ela enfrenta o medo também. E o oposto da coragem? O oposto da coragem é medo, é fraqueza. E John Piper tem uma frase que explica a fraqueza. Ele diz: teologia fraca, mulheres fracas. Teologia é o conhecimento de Deus, é o estudo sobre Deus. É conhecer e reconhecer e ser conhecida por Deus. Então eu queria lembrar que se a gente conhece bastante sobre Deus, se a nossa teologia é forte, nós seremos mulheres fortes. E esse é o nosso desafio de hoje. Hoje eu queria motivar vocês com testemunhos de mulheres fortes. E a gente vai ter 3 hoje aqui com a gente, mulheres muito especiais. A Thaís, a Jacira e a Juliana. E eu sei que vocês estão muito, muito ansiosas para ouvi-las. Mas antes eu queria contar para vocês sobre 2 mulheres da Bíblia que foram corajosas. E antes disso, eu gostaria de orar, pedir a vocês que baixassem suas cabeças.
Respira, respira 2 vezes e nós vamos orar. Senhor, é um prazer enorme, enorme ser conhecidas pelo Senhor. É um prazer e é um privilégio gigante poder ter separado esse dia para estarmos juntas. Senhor Deus, o Senhor preparou cada detalhe. O Senhor preparou cada vitória sobre os percalços no planejamento desse evento, dessa conferência. E o Senhor preparou cada mulher, cada uma que veio, cada uma que o substituiu, alguém que não veio. E nós te agradecemos, ó Deus, porque temos certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor vai abençoar esse dia. E nós queremos todas nos colocar diante do Senhor para ser usadas, para ser trabalhadas, para ser ministradas pelo Senhor. Usa, Senhor Deus, cada pessoa que abrir a sua boca, cada pessoa que sorri, cada mulher aqui receba do Senhor através de palavras, através de ações, através de atitudes. Retira de nós, ó Deus, qualquer espírito crítico, que qualquer mal entendido já seja desfeito, que toda alimentação que a gente receber faça bem para a gente, que toda a espera que a gente tiver que passar no dia de hoje seja feita com alegria. Que tudo, Senhor Deus, nesse dia seja manifestação da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. E nós vamos Te dar toda a honra e toda a glória, porque tudo pertence a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meninas, eu quero começar falando para vocês sobre Débora. Débora foi a 4ª juíza do povo hebreu. Sabe, teve Abraão, Isaac, Jacó. Depois, no tempo que, Moisés, lá na frente, quando Moisés morreu, e aí ele passou a liderança do povo para Josué, e Josué morreu, e aí começaram, o reino, ou não era reino ainda, o povo de Israel começou a ser governado por juízes. Débora foi a 4ª juíza do povo de Israel. A história dela está registrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. E é uma história bonita. A Bíblia não conta muitos detalhes sobre ela, mas os detalhes que ela conta são muito interessantes. Porque a Bíblia fala que ela era líder, né? Mas ela era uma profetisa. Profetas, gente, profetisas, especialmente naquele tempo, eram pessoas, vocês sabem que hoje nós temos a Bíblia, que é a revelação perfeita e completa da palavra de Deus. A gente não precisa de profetas nem profetisas hoje, a menos que esses profetas e profetisas preguem e mostrem a palavra de Deus. Não mais do que isso e nem menos do que isso, porque a palavra de Deus é completa. Mas naquele tempo, havia pessoas que eram chamadas por Deus e que se dedicavam a Deus com tanto coração, de tanta sinceridade, que Deus falava com elas e elas transmitiam a mensagem de Deus para o povo. Então, era uma mulher de Deus, né? E a outra coisa que a Bíblia fala sobre ela é que ela era esposa de Lapidote. A gente não sabe nada dele. Mas fala que ela era esposa. Então, ela era uma mulher que andava com Deus e ela era casada, era uma esposa. A outra coisa que fala sobre ela é que ela reunia e recebia as pessoas embaixo de uma tamareira. Era uma palmeirinha, perto das árvores, perto da estrada, desculpa. E ali ela falava, recebia o povo. Era uma mulher simples, ela podia estar num escritório chique, na avenida principal, mas não, ela estava lá, né, no meio do povo, embaixo de uma tamareira, e ali Deus usava poderosamente a Débora. E a última coisa que tem de informação sobre ela, é ela mesma que diz no capítulo 5, quando ela diz que quando Deus precisou e o povo precisou dela, ela
E o texto e o versículo diz assim, que ela se levantou, ela foi corajosa, né? Ela se levantou como uma mãe. E é interessante, porque não fala que ela teve filhos biológicos, mas ela tinha nela o instinto de mãe. Então, ela era uma mulher como eu e como você, se a gente quiser. Os tempos eram maus. E eu vou descrever agora um tempo que vocês vão achar familiar. O povo estava entregue ao reino inimigo, o reino de Canaã. Eles viviam invadindo as estradas, invadindo casas. As pessoas começaram a não andar mais pelas estradas, porque era muito perigoso. Eles deixavam de plantar, porque os saques eram recorrentes. As vilas estavam desertas, porque as pessoas começaram a se mudar para cidades muradas. Familiar ou não? Mas Débora, ela vivia com Deus, e Deus mandou uma mensagem para ela, dizendo que isso podia acabar, que o povo podia ter vitória sobre esse reino que estava dominando e subjugando o povo de Israel. E aí Deus mandou uma mensagem para ela passar para um homem chamado Baraque, um líder entre o povo judeu. E ela disse, você pode ir, porque Deus vai dar a vitória. Ele devia conhecê-la, né, porque ele quis, e ele impôs uma condição. Ele disse, eu vou, mas eu vou se você for comigo. Se você não for, eu não vou. E aí, Débora era essa mulher que eu falei agora, uma pessoa simples, uma mãe, uma esposa, uma pessoa que ficava sentada embaixo de uma palmeira, falando de Deus. E aí você fala, não tinha nenhum treinamento de estratégia militar, não sabia nada sobre guerra. Ela morava no sul de Israel, os problemas que estavam acontecendo eram lá no norte de Israel. Ela podia dizer, eu não tenho nada com isso, eu já passei a minha mensagem, eu fico aqui. Mas não, a Bíblia, num versículo, em Juízes 4:9, diz assim, então Débora se levantou e partiu. E eu acho que esse então, ele sempre acontece depois de um tempo de você pensar e aí tomar uma posição. Então, ela decidiu e ela foi. E aí, ela e Baraque fizeram o povo se consagrar a Deus. E Deus deu uma vitória estrondosa. E eu falo estrondosa porque se você ler o capítulo 5, você vai ver que Deus mandou chuva, terremoto, tempestade. E o povo que foi lutar era um povo muito pequeno, com muito pouco de artilharia, aqui na época, né? Enquanto que o outro povo tinha muitos carruagens de ferro e coisas assim. Era a última geração, né, de guerra, de instrumentos de guerra, e eles tinham. Mas a Débora se levantou e Deus deu ao povo a vitória, porque a coragem dela foi fundamental, porque ela se pôs na mão de Deus e foi. A segunda mulher de quem eu quero falar, a gente já comentou aqui agora há pouco, no teatro, é Esther. A Esther é uma história linda, é contada no livro que tem o nome dela. Era uma mulher judia, o povo de Israel estava cativo do reino da Pérsia, e acreditem ou não, uma mulher judia, quer dizer, de um povo subalterno, ela foi coroada rainha da Pérsia. E o rei Xerxes não sabia que ela era judia, ele não tinha essa informação. E aí ela estava protegida lá, mas lá fora a coisa estava muito feia para o povo de Israel. Aliás, né, gente? Começou lá e não terminou até hoje, né? E aí havia um complô que dizia que a partir do dia tal, havia um decreto em que cada pessoa que encontrasse um judeu podia matá-lo, e estava tudo certo. Mordecai, que era primo dela e que tinha já ajudado a colocá-la entre as concorrentes para o reino, mandou avisar para ela. Falou, olha, existe isso e isso pode acontecer a partir de dia tal. Quando ela recebeu, ela deu uma de migué, ficou um pouquinho, falou, olha, eu não posso, você sabe que tem uma regra aí que não deixa a gente chegar no rei só porque a gente quer, sem que ele chame.
Aí Mordecai deu uma resposta para ela, ele falou para ela assim, ok, se você ficar calada, livramento e socorro vão vir de outra parte para os judeus. Mas, quem sabe se não foi por esse motivo que você está aí nessa posição? Era uma posição perigosa. Ela tinha que realmente pôr a sua vida, né, em risco. Mas ela disse, aí ela falou, é comigo. E aí o recado era que se ela não fosse, Deus ia chamar outro. E aí ela deve ter pensado, porque eu pensaria, eu não vou perder isso por nada, né? E ela realmente aceitou o desafio, e aí ela tomou uma posição tão forte que ela disse, se tiver que morrer, eu morro, mas eu não vou perder de ser um instrumento de Deus, né? E tomou posição. Aí você está me perguntando, bom, e o que essas histórias têm a ver comigo hoje? Gente, desde há muito tempo, a gente vem enrolando com algumas questões. E no ano passado, e já há mais tempo, mas no ano passado, eu acho que pelas questões políticas que a gente enfrentou no nosso país e que o mundo inteiro está enfrentando, em relação a esse crescimento devastador de ideologias erradas, a gente começou a sentir medo, um medo quase que dá para palpar. O nosso coração às vezes bate forte. Eu não sei se vocês experimentaram isso, mas muitas pessoas, e eu inclusive, experimentei e muitas vezes experimento isso. Parece que até um tempo atrás a gente estava coberto por um manto de ingenuidade ou talvez de ignorância, né? Nós sabíamos que a gente precisava se posicionar, mas a gente perguntava assim, o que a igreja acha disso? Gente, a igreja sou eu, a igreja é você. Não é o que a igreja pensa disso ou daquilo, é o que eu penso. Então, de uma hora para outra, a gente sente a necessidade de um posicionamento pessoal, não é a igreja, é o seu, é o meu posicionamento. A gente tem que chegar um momento em que vai dizer, eu penso isso, eu creio nisso, eu sou isso. E aí, Deus pode usar a gente como usou Débora, e como usou Esther, e como tem usado a Juliana Ferron, né, como tem usado tantas outras mulheres, né, a Jacira, que vem hoje, a Thaís, desculpa, Thaís. E aí Deus pode usar a gente, se a gente tiver essa disposição. Temas como casamento, sexualidade saudável, valores como maternidade, aborto, homossexualidade, feminismo, racismo, e vocês podem até achar impossível, mas eu vou dizer, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos falar sobre zoofilia, sobre pedofilia, e vai ter pessoas achando e vivendo com isso como se fosse coisa normal, assim como a gente, infelizmente, tem normalizado esses tópicos e esses valores. Então, a gente sabe que precisa se posicionar e que não é a igreja, gente, que precisa se posicionar, sou eu e você. E a gente sabe que todo posicionamento ele vem seguido de consequência. Ele vai colocar eu contra você, ele vai colocar nós contra eles. E isso vai acontecer. Jesus disse que isso ia acontecer desde o começo. E dependendo do posicionamento que a gente toma, colegas, né, são excluídos de grupos de trabalho. Dependendo do posicionamento, alunos e colegas de faculdade, de escola, são excluídos de grupos, né? Uma mulher que não é feminista, ela não precisa nem dizer que ela é antifeminista, ela pode simplesmente dizer, eu não sou feminista, e isso é o suficiente para colocá-la numa posição horrorosa de descarte, como se ela fosse inferior. A popularidade, ela cai lá no chão quando uma mulher diz que ela prefere ser feminina a ser feminista. E
em qualquer momento. Outro dia eu estava conversando com uma acadêmica de medicina que me disse que se ela se posicionasse em favor de lado A ou lado B, ela seria expulsa do grupo de residência. É muito cruel, gente, é muito cruel. E isso está acontecendo o tempo todo com suas filhas, com vocês, meninas, na escola, na faculdade. E é muito triste isso. Hoje, o nosso medo é de ser canceladas, é de perder popularidade, de perder seguidores, para quem tem muitos seguidores, é perder benefícios e conforto, é medo de experimentar momentos incômodos. Eu não quero, sabe, assim, não quero criar polêmica. E John Piper, vou citá-lo de novo, porque ele fala que esse é o nosso maior problema hoje, é banalidade. A gente se preocupa com coisas que são mínimas, que não têm o menor valor no reino, não tem o menor valor no reino. A gente quer ser queridinha, a gente quer passear, né, no meio, em todos os ambientes, sem fazer diferença nenhuma. A Jacira, nossa palestrante hoje à tarde, ela explica que questões sociais que deviam ser nossas preocupações prioritárias, nossas, como igreja, como cristãs, foram politizadas. E aí, porque foi politizada, então eu deixo de me posicionar. Eu não quero me posicionar a favor do lado B ou do lado A. Então, deixa o aborto acontecer. Então, deixa as coisas acontecerem, deixa o racismo rolar solto, deixa a injustiça acontecendo todos os dias no nosso país, acontecer sem que a gente tome nenhum posicionamento. Nunca, jamais, algumas pessoas levantaram ou se ajoelharam para orar por pessoas que foram injustiçadas nesse país e que todos nós temos conhecimento. A gente tem que tomar posição, gente. A gente precisa lutar por aquilo que é certo, por valores que são valores do nosso rei e do nosso reino e do reino dele. Mas a gente muitas vezes prefere andar livremente entre A e B, né? Pensando nisso, nós decidimos falar sobre coragem. E para falar sobre coragem, é bem interessante porque quando a gente pensou, e quando eu pensei nisso no ano passado, eu falei, eu queria ensinar cada mulher a ser corajosa. Eu queria dar uma fórmula para cada uma de nós. E a gente conversando, quando estava planejando esse evento, eu falei, gente, tem que ter alguém que pode ensinar alguma coisa para a gente sobre isso. E eu fui muito surpreendida, porque quando eu fui no Summit, existe uma conferência de liderança em Chicago todos os anos. Esse ano a conferência foi encerrada por um palestrante, escritor, chamado Patrick Lencioni. E ele falou na sua palavra de encerramento do Summit que coragem é a virtude mais necessária para os cristãos hoje, para os líderes hoje, mais do que nunca. Mais do que, a gente aprende que o líder tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser humilde, mas coragem é a necessidade maior para nós todos hoje. E aí, por isso que nós pensamos, né, em falar sobre isso hoje. E a gente, graças a Deus, quando Deus fala para uma pessoa, Ele começa a pipocar e levantar pessoas. Eu estava ouvindo uma palestra da Juliana, e a Juliana falou nessa pregação sobre o medo que ela enfrentou. Então, não sou só eu, gente, eu estou acompanhada e estou bem acompanhada de gente com medo, né? Gente e esse medo, ele não pode nos paralisar, ele tem que nos alavancar. E graças a Deus, isso tem acontecido, e Deus tem falado sobre coragem em praticamente todas as mensagens e todas as séries que a gente tem falado aqui. Há poucos domingos, para quem não ouviu, no dia 13 de agosto, o Dodô e o pastor Daniel pregaram a respeito de coragem de um jeito sensacional. Entra no aplicativo, quem não ouviu e ouça, você já ouviu, ouve de novo. E outro dia o pastor Daniel falou sobre que vai dar ruim. É preciso ter coragem, gente, senão vai dar ruim, né? Domingo, o pastor Alexandre, no último sermão do domingo anterior, passado, falou sobre coragem. Então, assim, nós estamos falando porque isso é um tema necessário. E nós precisamos, a primeira coragem, e aí eu vou falar sobre o espelho, é a coragem pessoal.
coragem para olhar para dentro de nós. Por isso, a gente trouxe a imagem do espelho, porque a gente precisa olhar para nós mesmas e definir quem nós somos. E aí, eu vejo muito em palestras, em cursos, em conferência de mulheres, a resposta sobre a identidade da mulher. Vamos falar sobre a identidade da mulher. E aí, a resposta mais comum, me corrijam se eu estou errada, a resposta mais comum é: eu sou filha amada do Pai. É verdade? Não é isso? Amém. Nós somos filhas amadas do Pai. É verdade. Nós somos filhas no momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e o recebemos em nosso coração. Isso, João 1,12 diz que aqueles que o recebem o direito de serem chamados filhos. Então, aquelas que já tomaram essa decisão, podem se chamar filhas amadas do Pai. Graças a Deus por isso, amém? Amém. Agora eu queria falar uma outra coisa. Antes de a gente ser filha amada do Pai, em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus deu a nossa primeira identidade. Ele disse que Ele criou homem e mulher, a imagem dele os criou. Então, a nossa primeira identidade é imagem de Deus. E aí eu queria chamar a atenção, porque é isso que nós somos. Individualmente, enquanto homens e mulheres, nós somos a imagem de Deus. E Deus distribuiu características dele, e deu características dele para nós. Ele deu para o homem características como protetor. O homem deveria ser provedor, deveria ser profeta sobre a sua família. Ele deve ser líder amoroso. Esse é o papel do homem. E esse, eu nem gosto de dizer papel, esse é para ser o homem. E nós, mulheres, nós não somos mimimi, fraquinhas, não. Nós somos acolhedoras, nós somos relacionais, nós somos nutridoras de vida, nós somos geradoras de vida. Nós não somos fraquinhas e mimizentas. E, gente, como casal, quando Deus junta homem e mulher, não foi para o nosso prazer, não foi só para isso. É porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele já tinha em mente a cruz. Ele já tinha em mente na eternidade a morte de Cristo na cruz. E Ele já lá na eternidade passada, Deus já tinha em mente Cristo e a igreja. E é por isso que a gente, como mulheres, quando se casa com um homem, nós representamos o plano redentor de Deus para a humanidade. Então, o nosso casamento é uma imagem, é um espelho do plano redentor de Deus. Eu queria até, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer que esse é um tema bem discutido num curso que se chama Design Divino. É um discipulado de 8 semanas, que pode acontecer online ou presencialmente. E a gente vai abrir inscrições para esse discipulado. Aqui logo na entrada tem um stand que chama Design Divino. Se você tem intenção de entender mais e fortalecer a sua teologia, participe de um grupo como esse, porque ali a gente aprende tudo menos teologia fraca, tá bom? Então procurem o Design Divino e se inscrevam. Gente, se a gente conhece a Deus de verdade, a gente sabe que Deus está sendo desfigurado. Hoje tudo que a gente vê num homem, no ser humano masculino e feminino, é um embaçamento. Os homens não têm mais as características de homens, e as mulheres não têm as características de mulher, e a gente está achando normal. Esse é o maior problema, que o mundo faça isso, ele faz o que lhe é próprio. Mas quando a igreja acha que está tudo bem, está errado, está errado. É isso que nós somos a imagem de Deus, e a gente tem que fazer questão disso. Tudo que a gente tem visto é a destruição da masculinidade, da feminilidade.
A gente acha natural a homossexualidade, o feminismo destruidor do masculino e do feminino. A gente acha o racismo até aceitável, em algumas vezes, dentro da igreja. O divórcio, a gente acha normal, como primeira opção. Eu não estou dizendo, gente, eu não estou dizendo que o divórcio não é uma opção. Eu estou dizendo que ele não é a primeira opção. Ele é a última opção, é a última. E com muita dor, com muito sofrimento. É urgente, então, que a gente olhe para o espelho correto. Vocês entraram e viram os espelhos lá na frente, todos eles deformadores, não é? Uns te levantam, uns te engordam, uns te põem numa terceira dimensão. Cada espelho é diferente, mas a gente precisa encontrar o espelho correto. A gente precisa, é fundamental a gente decidir a imagem correta e a imagem, porque é para isso que nós fomos criadas, para espelhar a imagem de Deus. A segunda coragem que a gente precisa, além de a coragem pessoal, é a coragem interpessoal. É a coragem que a gente tem que assumir e que a gente mostra quando a gente está conversando com pessoas da nossa convivência. E aí surge aquele assunto. E aí a gente fala, não vou falar nada que eu não quero entrar na discussão. E aí, mas você sabe que precisa se manifestar, ainda que lhe custe um pouco, ainda que lhe custe a sua amizade, ainda que lhe custe a seu conforto. A gente tem que parar de dizer, vou ficar fora disso. A gente quer mostrar que ama as pessoas, então a gente tem que falar verdade, e tem que falar verdade com graça. Porque quando a gente fala sobre graça sem falar a verdade, a gente não está amando. E se a gente fala a verdade sem graça não é amor, e graça sem verdade não é amor. Você precisa da graça e da verdade. E era isso que Paulo, Silas, Barnabé fizeram, e todos os outros lá no livro de Atos, que a gente está também assistindo e ouvindo as pregações dessa série sobre Atos, que foi sensacional também, mostrando que a gente precisa mostrar o Evangelho e pregar o Evangelho da graça. E eu queria dizer que discutir política, discutir moralidade, ideologia, não acrescenta nada para as pessoas, pelo contrário, elas vão se buscar mais argumentos para a defesa delas e das suas ideias. Mas a gente pode apontar para a graça de Cristo e para aquilo que Ele ensinou. Nós podemos usar frases, e eu queria ajudar você com algumas frases. Eu decidi seguir a Jesus e os seus ensinos, e Ele tem um jeito diferente de tratar dessa questão. Ou você pode dizer, esse posicionamento é contrário ao que a Bíblia ensina, e é por isso que eu não compartilho desse comportamento ou dessa opção. Você não precisa discutir, você só fala de você não fala do outro. E sempre em amor. Só não deixe passar a oportunidade para não criar problema, né? Posicione-se. Satanás está muito feliz quando você faz isso, ou quando você recua, ou quando você é grosseira. Ele sempre sai ganhando, se desistimos de lutar, ou se nos tornamos amargas. Queria dar 4 razões pelas quais a gente precisa ser corajosa. Primeira, nós perdemos o medo quando a gente se posiciona. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho a oportunidade de me posicionar num lugar, eu respiro aliviada, porque agora todo mundo sabe. Não é bom? Quando a gente não tem que esconder, não tem que disfarçar, não tem que ficar, saindo pelas beiradas, é ótimo. É muito libertador. A segunda razão é porque nós apoiamos e servimos pessoas que estão inseguras e que são motivadas pela nossa coragem. Então, você pode ser apoio e suporte para outras. A terceira razão são as promessas de Deus, né? A Bíblia está repleta de textos dizendo, não fui eu que te ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a quarta razão, gente, é porque Jesus foi corajoso primeiro. Ele foi odiado, ele foi cancelado, bem antes de nós, e a gente precisa lembrar de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, mas isso se tornou quase que uma
questão garantida. A gente tem certeza que Ele fez e está feito e a gente acha que está tudo certo. Mas a gente é discípulo de Jesus, a gente deve amá-lo com todo o nosso coração. E o sofrimento dele deve ser inspiração para nós muitas vezes. Então, Jesus foi corajoso e Ele disse para a gente: olha, o mundo vai odiar vocês, mas lembrem, eles me odiaram primeiro. Eles odeiam vocês porque vocês não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Isso está lá em João 15. O mundo vai nos odiar, gente. Se você é muito queridinha pelo mundo, tem alguma coisa errada com você. Não com o mundo, com você. Nós não somos daqui. Nós somos forasteiras. Nós somos de outra pátria. Quanta coisa vai acontecer se a gente decidir que não vai desistir, que não vai se tornar amarga, que vamos nos posicionar como seguidoras de Jesus por seus valores, por seus ideais. Da próxima vez que você for confrontada, peça sabedoria e coragem a Deus e diga: Senhor, o que queres que eu diga? E abra a sua boca. Lembrem de Débora, lembrem-se de Esther. Ambas podiam ter perdido a vida, mas elas optaram por agir com coragem. Como elas, a gente está vivendo tempos difíceis. Não está fácil. E eu já estou passando, o meu tempo já está se passando, mas muitas de vocês são novas e eu sei que muita coisa difícil ainda virá. Mas eu quero dizer para vocês, lembrem de Débora, lembrem de Esther. Ambas podiam ter perdido a vida e como elas, a gente pode se posicionar. Meninas, olha para mim. Esse é o nosso momento. Será que não foi para um momento como esse que você, que eu, estamos nessa posição? Que você está nesse trabalho, nessa escola, nessa vizinhança? Eu termino pedindo a vocês que se levantem. Eu vou ler para vocês alguns versículos do Salmo 46. Eu vou pedir que todas se levantem agora, por favor. E eu queria ler para vocês esses versículos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na adversidade. Por isso, não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Gente, eu fico muito emocionada de ver todas vocês de pé. Mas eu vou seguir e a gente vai ter uma dinâmica e um tempo de desafio. Eu queria pedir que, se você tem o desejo ou a intenção de refletir a imagem de Jesus, se isso é uma coisa que você entendeu, eu vou pedir que você fique de pé. Se você não entendeu, não tem problema, pode sentar, fique à vontade, continuamos amigos, tá bom? Mas se você entendeu e é isso que você quer, eu queria pedir a vocês que vocês façam grupinhos de 3. Assim, só vira. Fica uma aqui e uma aqui. Pode ser? Quem não tiver de 3, fica em 2, não tem importância. E eu queria que você dissesse isso agora. Diga uma para a outra: eu quero ser a imagem de Deus aqui na terra. Amém. Amém. E agora a gente vai ter uma oração que é o versículo de Josué 1:9. E eu vou pedir que você que está, uma de vocês, põe a mão no ombro, põe sua mão direita no ombro da pessoa que está do seu lado. Vocês estão em 3. E você vai orar com elas essa oração que eu espero que apareça aqui agora. Senhor, ajude
fala o nome da pessoa. E aí você pede a Deus que a faça. É isso? Senhor, ajude cada uma dessas mulheres a ser forte e corajosa. Que nenhuma delas se apavore, nem desanime. E eu agradeço, porque o Senhor está com cada uma delas, por onde elas andarem. Amém.